Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Hoje é domingo, culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nós venha adorar e glorificar o nome do Senhor a todo tempo e a todo momento, que o Senhor é bom toda hora e todo dia. Amém? Deixar a pequena palavra dessa manhã se encontra em Mateus 4. A palavra dessa manhã do nosso Senhor Jesus Cristo se encontra em Mateus 4. Senhor Deus amado, Pai querido, nesse momento a graça te damos, te adoramos, te glorificamos, Pai. Peço licença mais uma vez para entrar na tua rica presença, Pai. Que eu venha diminuir, para que o Espírito Santo do Senhor vai venha nos encher, Pai. Pai amado e Pai querido, que não seja eu, mas que seja o Senhor que venha falar através do teu servo, Pai. Obrigado, Pai, pela palavra, obrigado pelo louvor, Pai. Graças te damos, te adoramos e te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Então aqui nós vamos para a palavra do Senhor dessa manhã. Aleluias. Que o título aqui ele diz: A tentação de Jesus. Então Jesus aqui ele já está falando tudo. Jesus ele estava sendo tentado pelo diabo. Então Jesus também falou que nós também ia ser tentado pelo inimigo. Mas para nós vencer as osciladas de Satanás é através de jejum e oração. É como Jesus ele se encontrava ali 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, suplicando ao nosso Deus. Então por isso Jesus ele fala o dever de nós orar. A oração é a chave da vitória do crente. Porque se nós não orar, se nós não jejuar, se nós não vigiar, então nada disso serve para nós estar fazendo o ir de demônio do Senhor Jesus. Porque Satanás ele está ao redor como um leão querendo nos tragar vivo. Sabe por que ele não consegue nos entregar? Porque nós temos um braço forte que se chama Jesus Cristo, nos guardando, nos protegendo. Da mesma forma como Jesus aqui ele foi tentado, Satanás ele não poderia chegar até Jesus. Porque Jesus ele veio para nos salvar, para nos libertar das osciladas do inimigo. E aqui no primeiro aqui ele diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus naquele momento, ali ele se desfez das coisas, das carnes, e ali ele começou a viver em espírito. Por que em espírito? Porque só o Espírito pode vencer a vontade da carne. Então por isso Jesus ele se esvaziou e se encheu do Espírito Santo do Senhor. Então é diferente conosco. Nós temos o que? Esvaziar a nossa carne, esvaziar o prazer do mundo e se encher do Espírito Santo do Senhor. E aqui no 2 aqui ele diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. Quem é o ser humano que jejua dia de hoje 40 dias e 40 noites? A pessoa não consegue passar meia hora sem jejuar. Ali você vai fazer o café passa do horário, você vê que a pessoa ali já fica irritado. O almoço a pessoa fica irritado. Imagine se nós fizéssemos como Jesus mandou, jejuar 40 dias e 40 noites. Então Jesus está dando um grande ensinamento à igreja, dando um grande ensinamento a cada um de nós. Para quando nós jejuar. E ele também diz, quando nós estiver jejuando, não é para estar mostrando a ninguém que você está fazendo um sacrifício. Você só tem que mostrar ao nosso Senhor Jesus Cristo em secreto. E aqui no 3 aqui ele diz: e chegando ele, o tentador, dizendo: se tu és filho
esta pedra se transforma em pão. Então Satanás, ele veio se chegando até Jesus, mas ele não veio com a mão vazia. Ele viu que Jesus se encontrava o quê? Com fome. Ali ele viu que Jesus estava o quê? Com fome. E ele viu uma pedra. E ele falou, se tu der a ousadia dele, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas ali Satanás, ele não sabia como Jesus estava ali. Ele não estava com fome da carne. Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo do Senhor. Porque ali Jesus, ele foi aqui ali determinado a uma obra que o Senhor, o próprio Pai, mandou. Ele falou, você vai passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Mas o inimigo, ele vai vir até você. Mas ele vai achar que você se encontra o quê? Fraco. Mas você diz ao Senhor que o Senhor, ele é mais forte do que tudo. Então Satanás, ele não pode vir. Então você vê que ele é tão ousado que ele viu uma pedra e mandou Jesus transformar aquela pedra em pão. Se é um de nós, o que é que nós queríamos fazer? Botar aquela pedra ali para se transformar em pão, para mostrar o que? A força do poder que nós temos na mão. Mas Jesus, para não dar ousadia a Satanás, aqui ele diz no prato. E ele, porém, respondeu e disse-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus falou a Satanás, Satanás, não é o pão, não é nada que você vai me pegar, porque eu não preciso desse pão, mas o que eu preciso é da palavra do meu Pai, que Ele me ordenou para vir até o deserto. Eu estou cheio do Espírito Santo, estou cheio da palavra do meu Pai. E ali o inimigo, ele não se quietou, porque o inimigo, ele não dá como derrotado. Ele fica insistindo para ver se vai pegar Jesus, ou até mesmo um de nós na cilada. Se nós perseverar na oração, Satanás, ele vai partir em retirada. Mas se nós der ousadia a Satanás, ele faz uma grande bagunça com a vida do ser humano. Então aqui ele diz no 5, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o espinhato do templo. Você vê que ele diz que a cidade dele é santa, e sobre essa cidade ele botou sobre o espinhato. Ali, se Jesus ali não tivesse em espírito, quando ele chegasse sobre o espinhato, ele ia cair lá embaixo, porque Satanás já tinha armado a cilada. Então por isso que Satanás, ele não tem cidade santa. A cidade de Satanás, ele vive aonde tem chofre e fogo e dor e sofrimento que nunca se apaga. A cidade de Satanás é essa, a cidade de sofrimento. Ele diz que a cidade dele é santa. Santo só existe um, se chama Jesus Cristo. É onde nós, se perseverarmos, nós vamos morar no céu. Aí sim é uma cidade santa. E aqui no 6, aqui ele diz de novo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que ao seu anjo dará ordem a seu respeito, e tomarão na mão, para que nunca tropecem em alguma pedra. Aqui Satanás tornou falar a Jesus de novo, se ele é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus já tinha dado a capa da cara de Satanás. E Satanás já disse que dará ordem a teus anjos para te guardar. Guardar onde? Que anjo vai guardar Jesus? A luz e as trevas, ela não andam junto, não. Há uma grande separação. Há quem serve a Deus e há quem serve a Baal. Não pode andar os dois juntos. Então Satanás, ele sempre vinha mostrando a cilada dele. Mas Jesus, ele estava sempre preparado sobre a palavra que o inimigo ele dava de abatimento, de cilada. Mas Jesus, ele vinha com a palavra
7, aqui ele diz: e diz-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Quantos hoje na face da terra está tentando o nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus fala: meu filho, o caminho é por aqui, mas não, Jesus, eu vou por aqui que é mais perto. E quando acontece algo, aí você diz: ah, porque Deus não me livrou. Mas Deus, ele te alertou: não tentará o Senhor seu Deus. Então, se você atentou, você desobedeceu, aguente a consequência. Aguente a mão do Senhor, porque o Senhor ele nos alerta antes de acontecer. O Senhor nos alerta: ó, filho, ali tem os pinhais, ali tem um caminho ali que não vai me agradar e também não vai te agradar. Agora só depende de você para tomar a sua decisão. Então ali Satanás, ele sempre vinha armando um laço, mas ele nunca pegou e nunca vai pegar Jesus de uma falha, porque o único santo foi Jesus Cristo na face da terra. O único santo se chama Jesus Cristo. E nós fazemos de tudo para estar sempre nessa santidade. Não é fácil. Porque o mundo, nós vemos que o mundo é prazeroso. O mundo ele oferece muitas coisas. Mas se nós não tivermos no Espírito, nós caímos em tentação. Então nós temos que estar sempre atento, sempre fugindo da cilada do inimigo. Ali nós vemos a palavra do Senhor. Quando José, ele ali foi preso, ele foi levado ao cativeiro e foi comprado pelo Potifar. E Potifar botou ele sobre o quê? Sobre a tua casa. Disse: ó José, está vendo isso aqui? Tudo isso aqui, ó, é seu. Agora somente não toque na minha esposa, não toque na minha mulher. Mas a mulher de Potifar, revertida por Satanás, tentou armar o laço sobre José. E ali ele sempre vivia o quê? Em espírito e em verdade. E ali ele foi ali, ela foi fazer na cilada dela contra José. Mas José ele sempre se escapava da cilada do inimigo. E ali Jesus estava mostrando o quê? Que José ele estava ali firme e forte na palavra do Senhor. Mas a mulher de Potifar, ela estava o quê? Cega. E ali ela armou o laço sobre a vida de José. E quando ela achava que estava derrubando José, José estava crescendo no Espírito Santo. E a mulher de Potifar estava caindo na cidade, aquela mesma roupa ela mesma. E ali José ele foi preso, chegou até o cárcere, mas lá Deus deu vitória, teve o copeiro e teve o padeiro. E ali teve um sonho. E ali você vê que quando Deus ele quer nos abençoar, Ele nos leva até no cativo, até no cativeiro, para mostrar que Deus é Deus na nossa vida. E às vezes tem momentos que nós não entendemos o agir de Deus sobre a nossa vida. E ali José, quando ele foi preso no cárcere, ali ele ficou preocupado. Poxa, eu já vim de uma prisão, vou voltar de novo para outra prisão. Mas Deus já estava ali alertando José. Está vendo isso aqui, José? Todos aqueles que estão blasfemando contra você e contra a minha palavra, não se preocupe, que a tua vitória está cada vez mais perto de você. E aquele que está se levantando contra ti, a queda dele está mais próxima do buraco e o fim. Então por isso ele fala que não é para nós se preocupar, é para nós se alegrar. Tudo que o Senhor lhe faz sobre a nossa vida é perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Então é momento de nós se alegrar, é momento de nós buscar. E ali José, ele foi acontecendo algo, foi acontecendo, e aí chegou até o sonho do próprio rei, do próprio faraó. E ali chegou, ele teve um sonho, 2 sonhos, e ali não teve ninguém para ali instruir o sonho de faraó. Mas por que não teve ninguém? Porque a oportunidade era de José e a oportunidade era do único Deus que ia mostrar sobre todo do Egito que Deus é Deus. E ali Faraó mandou chamar, reunir
José ali, Deus já deu o que? Um entendimento a José. E José, na mesma da hora ali, através do Espírito Santo, falou: olha, Faraó, é isso, é isso, é isso, é isso. É 7 anos de fome, vai acontecer isso no Egito. Prepara a alimentação, que toda a humanidade vem bater na tua porta atrás de alimentação. E ali, Faraó, naquele momento, ele falou: é que homem sábio, que de boas palavras. Porque ali não foi José, foi o próprio Deus que falou sobre a boca de José. Então foi a mesma coisa aqui o nosso Senhor Jesus. Quando Satanás ele vinha, todas as vezes, a tentação dele sobre Jesus, ele vinha com uma palavra que é firme e forte. Para Satanás ele quer correr, mas Satanás ele sempre vinha com os pés dele, a cilada. Mas Jesus ele já sabia que ele veio preparado para isso. E aqui ele diz aqui no 7, né, que ele diz: e diz Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E aqui ele diz, novamente o tentador, o diabo, novamente o transportou, o diabo, um monte muito alto, e mostrou todo o seu reino, e o mundo, e a glória dele. Satanás ele mostrou, está vendo Jesus aqui? Esse reino, está vendo aqui? Estou te mostrando aqui, mas é tudo ilusão. Mas o que está por debaixo disso aqui é uma grande cilada se você me adorar. E aqui Jesus ele viu que Satanás ele não tinha adorado. Satanás veio para matar, roubar e destruir. O nosso Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. E aqui no 9 é que ele diz: e disse-lhe, tudo isto te darei, se postares e me adorar. Olha a ousadia de Satanás. Ele falou: Jesus, tudo isso aqui, ó, eu te dou, só se você me apostar e me adorar. Ele queria que Jesus se curvasse a ele e adorasse a Satanás. Mas Jesus ele diz que a glória dele ele não dá a ninguém. A glória do Senhor, ele disse que a glória dele não pertence a ninguém. A glória dele pertence a ele e a quem ele quer dar. E no 10 aqui ele diz: então disse-lhe Jesus, vá-te, Satanás, porque está escrito, adorar teu Deus. Então ele diz aqui, adorar a teu Deus, e só a ele servirá. Então Jesus falou aqui, só que um só para me adorar, é o meu Pai, ao meu Deus. E aqui no 11 é que ele diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram o anjo e serviu. Aqui agora saiu o anjo de Satanás e chegou o anjo de luz, chegou o anjo Gabriel, o anjo Serafim, o anjo Miguel, e começou a servir ao nosso Deus. Porque Satanás ele não tinha como mais ali chegar até os pés do Senhor. Ele teve de quê? De recuar. Ele teve de partir em retirada. Então não é diferente conosco. Nós temos que estar sempre firme e forte na presença do Senhor. O mundo está em guerra. O mundo está acontecendo, mas tudo isso está escrito na Bíblia. Tudo isso está escrito na palavra. Se você pegar aqui Lucas 21 em diante, você vai ver falando sobre as guerras sobre Jerusalém. Se você pegar Mateus, você vai ver falando sobre os anjos malignos, sobre a guerra, sobre tudo que está acontecendo. É reino contra reino, nação contra nação. Tudo isso tem que se cumprir a palavra do Senhor. Mas
Porque o Senhor disse que no fim dos tempos os falsos profetas adivinham a terra. Está se cumprindo, os falsos profetas se encontram na face da terra. Então ele disse, como assim os falsos profetas? Ele disse, muitos vão falar em meu nome, e muitos vão ganhar alma sobre o meu nome. Então nós temos que estar sempre preparados. Nós temos que estar sempre vigilantes. O que o Senhor quer falar comigo, quer falar contigo. É momento de nós buscar a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é tempo de nós brincar, é tempo de nós buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Se está orando uma vez só ao dia, tem que orar 2, tem que orar 3. Porque a oração é a súplica. Daniel, quando ele orou 3 vezes. Mas o Senhor disse que na primeira oração, o Senhor já tinha ouvido a oração de Daniel. Mas por que a oração de Daniel não foi logo estabelecida? Porque o Senhor disse que houve uma guerra espiritual na face da terra. E Daniel ali naquele momento, ali, ele não entendeu nada. Porque ali havia uma ordem espiritual, uma briga ali celestial, entre o bem e o mal. Então o anjo que veio trazer a bênção de Daniel, ela foi impedida. E ali, Daniel, ali, ele ficou ali orando, mas não desistiu. E Miguel, ele percebeu, ele estava com o anjo que ficou a bênção, demorou. Porque até agora ele não viu a resposta da terra para o céu. E aí o Senhor falou, não, Gabriel, vá lá, Gabriel. Algo está acontecendo, porque o anjo da bênção demorou até agora não ver. E quando ele chegou, ele viu que estava tendo uma grande luta espiritual. E aí quando o anjo Gabriel chegou, começou a lutar com os anjos das Pérsia, né, Satanás. E ali o anjo que veio com a bênção foi até a Daniel. Ele levou a bênção a Daniel. E aí quando chegou lá, o anjo explicou a Daniel por que a demora. E ele falou, o Senhor, desde a tua primeira oração, ele ouviu o teu clamor. Mas hoje uma briga espiritual no céu. Então ali o Senhor mostrou para ver o que estava acontecendo. E o anjo teve que explicar a Daniel por que a bênção estava demorando. Às vezes o Deus está falando a mesma coisa conosco. O Deus já entregou a bênção a cada um de nós. E às vezes nós achamos que está demorando, mas não está demorando. Não é o nosso tempo, o tempo é do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém?